estava falando para a Camila que eu amo essa vinhetinha. Já começa de alegre. Ela é alegre, né? Ela tem um sonzinho que deixa a gente super feliz. E é exatamente essa a proposta que a gente traz para vocês aqui no nosso Revista, todas as terças-feiras, recebendo essa maravilhosa da Camila. Ela que eu digo sempre que ela foi muito visionária quando ela trouxe a loja Brincar para a nossa capital, possibilitando a gente um leque de brinquedos, porque eu sou encantada com a Brincar, né, Camila? Eu acho que foi assim algo que você pensou, baseado também na infância dos teus filhos, né? Você sentia falta de uma loja assim aqui em Teresina, né? Bem baseado bom dia, sempre um prazer estar aqui. E foi bem baseado na necessidade, na infância dos meus filhos e na infância que eu tive. Né? Então foi buscando aquela infância que eu brinquei, a infância que eu fui muito feliz, eu queria isso para eles também. A primeira loja foi a da Ilhotas, isso, que você veio com essa proposta também da acessibilidade. Isso, aí essa parte do brincar, ela surgiu dentro da educação inclusiva, né? Aí a gente desmembrou dessa parte da educação inclusiva, no qual são brinquedos que buscam desenvolver as habilidades na criança, não só na criança, mas no jovem, adulto, idoso. Então, é ter o brinquedo como uma ferramenta muito importante no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E é fundamental estimular as crianças a brincarem, não só pela recreação, mas porque nas brincadeiras elas aprendem habilidades que são importantes para o seu crescimento. Nas brincadeiras em famílias, ela desenvolve várias capacidades, a linguagem, as motoras, as cognitivas e as afetivas também, né? Então, quando a família brinca com a criança, ela está cooperando para o seu desenvolvimento pleno e saudável. E a gente está vendo aí algumas imagens da loja, essa é a loja da Nossa Senhora de Fátima, né, Camilinha? Isso, da Nossa Senhora de Fátima, cruzamento com a Jockey Club. Então temos diferentes brinquedos, né, para estimular várias idades. E como é importante esse brincar, né, ser o meu pequeno, brincar em família. Lindo demais. A gente perceber, né, como que ele se comporta, como é o brincar dele, como é essa relação. Né, doutor Paulo? Inclusive, hoje a gente está recebendo aqui o doutor Paulo Natanael, que é psicólogo, justamente para a gente falar sobre essa questão da brincadeira nas práticas educativas. As brincadeiras em família desempenham uma função de estreitamento das relações e ensinam as crianças a controlarem e terem domínio das situações rotineiras, né? Bom dia. Prazer estar aqui novamente, né, falando sobre essa temática tão importante para as nossas crianças, para as nossas famílias. Você falou que a brincadeira em família traz essa questão da linguagem também como um aspecto, e aí, enquanto você falava, eu pensava, linguagem também emocional. Emocional. Porque muitos brinquedos trabalham com a nomeação das emoções, a nomeação dos sentimentos. E aí, quando isso acontece em família, quando a própria família ela se envolve na brincadeira, falando sobre emoções, seja utilizando um livro, seja utilizando um brinquedo, um jogo que fale sobre isso, é muito bacana, porque vai fazer com que a criança ela realmente melhore o seu repertório, aumente, desenvolva o seu repertório emocional. E como você falou, a questão do estreitamento de vínculos também, que é tão importante aí nas relações familiares desde cedo. Então, desde criança, é importante que se tenham esses momentos em família para brincar, para conversar, para dialogar. Quando a gente fala de benefícios, só traz benefícios, exatamente. E benefícios esses que vão ser percebidos, claro, a curto prazo também, mas que também vão ser percebidos a longo prazo. Quando essa criança for crescer e for adulta, ela vai lembrar dos momentos em que ela teve em família. Ela vai lembrar dos momentos que ela brincou com o pai, brincou com a mãe. Então isso é muito bacana. E é tão interessante isso. Esse final de semana eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma seguidora me perguntou se quando eu era pequena, quando eu era criança, eu brincava muito de casinha, porque ela me vê com uma atenção tão especial na minha casa, que ela acha tão lindo como eu cuido da minha casa. E aí eu falei da minha infância. Meu pai, inclusive ontem foi aniversário dele, eu nem falei aqui no programa, porque todas as vezes eu choro. E ontem foi um dia, assim, muito difícil para mim. Sempre que é o dia do aniversário do meu pai, é muito difícil. Já tem mais de 11 anos que ele se foi.
e eu tinha uma relação muito forte com meu pai. Quando eu nasci, meu pai já tinha mais de 40 anos, então eu sou a única filha mulher dele. A mais nova, ele dizia que eu era a última gota, o fim de safra. E então, assim, meu pai, ele sempre foi muito presente na minha vida, com brincadeiras e me possibilitando também viver nesse mundo da brincadeira. Então, como eu era criança só, meus irmãos já eram todos adultos, né? Então, assim, tem algumas pessoas até que, você é filha do Renato Berger. Eu digo, não, o Renato é meu pai. Porque quando eu nasci, os meus irmãos já eram todos homens. Então, assim, já eram crescidos, adultos. E eu era um bebê. Então, para o meu pai, assim, a única filha mulher, ele com 4 filhos homens, como ele foi comigo em relação à questão da brincadeira. O máximo de brincadeiras que ele pudesse disponibilizar para a minha vida, porque eu era uma criança sozinha, sem amigos, ele fazia. Então, eu lembro muito que eu tinha uma casinha de boneca, ela era amarela, bem colorida, e dentro dessa casinha eu tinha o fogãozinho, eu tinha as panelinhas, eu tinha a geladeira, eu tinha a sala, o quarto, lá tinha todos os utensílios e era tudo separadinho. Então eu passava, gente, o dia inteiro brincando dentro dessa casinha de boneca. E olha como a memória afetiva, olha como aquilo te leva para o teu futuro, porque muito do cuidado que a gente tem depois vem da primeira infância, do que você viveu na brincadeira, né? Interessante como ela revisita, né? No momento que você está falando, você está revisitando essa sua memória, né? E está vivendo, até sentindo o cheiro daquele recordando. local. Como é gostoso, né, doutor? Que isso fica marcado, né? O quanto que as nossas experiências na infância, na adolescência, elas vão ser importantes e elas vão marcar mesmo até a idade adulta. Então, ela trouxe a questão da memória afetiva, da brincadeira, do pai. E hoje, como você trouxe, né, traz aí toda essa emocionalidade também de reviver, de relembrar e de ter esse sentimento mesmo de alegria até, relembrando isso. Porque a gente, o luto, como é que a gente faz para poder passar essa dor, né? Porque é muito difícil realmente uma perda, você perder um pai, mãe, tio, tia, mãe, filho, a gente não... É muito difícil, só quem perdeu sabe, né? Mas como é que a gente, com o passar do a gente vai transformando aquela dor em lembranças, a saudade vem as lembranças. Então, às vezes, do nada, eu estou aqui ouvindo uma música, eu estou lembrando do meu pai, do que ele me dizia, dos conselhos, do que ele fazia comigo. E a vida é exatamente isso. Às vezes, a gente tem, assim, pela responsabilidade que nós todos temos com o trabalho, a gente tem filhos pequenos, a gente tem filhos em casa e a gente se dedica tanto a dar uma boa vida para os nossos filhos, que a gente pensa só em trabalhar para comprar um celular para o filho, para comprar isso para casa, para comprar aquilo. Mas o mais importante que a gente poderia ter é usufruir da vida com os nossos filhos, é ter um tempo para brincar com os nossos filhos. Porque o que a gente vê hoje na geração é essa falta do tempo que os filhos têm de ficar com os pais. Estar junto, não é? De conhecer, de perceber quem é o outro, de estar brincando, que eu sempre falo que é no brincar que você se reconhece e reconhece o outro, né? E sempre nos perguntam, mas por que eu vou brincar com uma criança pequena sobre rostinhos que tem, um tá chorando, um zangado, se ela nem sabe direito sobre as emoções? Mas a gente vai mostrar, né, doutor Paulo? Exatamente. A gente vai apresentar. Ela ainda não sabe, mas a gente pode realmente estimular. Nós devemos, né, enquanto, enfim, pais, educadores, adultos, mostrar isso para a criança. Pode ser difícil? Pode. Por quê? Porque nem nós tivemos esse aprendizado emocional e às vezes pode ser um pouquinho difícil em relação a isso. Mas a gente está vivendo num mundo em que a gente tem hoje mais conhecimento sobre isso, né? Então, de repente, você tem alguma dúvida de como falar sobre emoções com a criança? Hoje em dia nós temos vários recursos, livros, estudos que falam sobre isso. A ajuda profissional também. Então, nós não tivemos essa cultura de educação socioemocional, emocional. Mas hoje a gente vê, inclusive, nas escolas, o quanto que isso tem feito parte do cotidiano das crianças. E aí, com isso, os pais também podem aprender
a como lidar com as emoções, como conversar, como lidar com as próprias emoções também, para saber lidar com as emoções dos filhos. E aí a gente falando dessa questão do tempo de qualidade, né? O quanto que muitas vezes, pela correria da vida, por esse meio tecnológico que nós vivemos, acabamos perdendo um pouco desse tempo de qualidade que poderia ser feito de uma maneira tão leve, tão bacana, que vai impactar aí a vida adulta também, o desenvolvimento emocional dessa criança. E o que a gente vê muito hoje, a gente inclusive está recebendo muitas mensagens aqui, eu quero agradecer você que está participando aí com a gente no nosso 94117777, muita gente falando assim, Carla, olha, na minha casa meu filho está viciado em celular, já não sei mais o que eu faço. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com relação ao celular para uma criança, mas muito cuidado. Porque o teu filho, ele não vai ter um celular se você não der. Ele não vai ter. Só se você der. Agora, se você estimular o teu filho, a hora do almoço ele está lá com o celular na mão. Aí ele vai para a escola com o celular junto com ele. A hora do recreio ele está com o celular com ele. Que, por sinal, inclusive, no Rio de Janeiro, o prefeito de lá decretou uma lei que as crianças de escolas municipais, elas não podem levar celular para a sala de aula, não podem levar. E eu achei isso simplesmente maravilhoso, porque hoje as pessoas estão vivendo no mundo digital. E isso é triste, porque vai transformar uma sociedade adoecida. Isso era o que a gente estava conversando, né? Era sobre o que isso pode estar trazendo hoje nas nossas crianças, né? Já tão novas, com alguns quadros, né, de ansiedade, né, doutor Paulo? Existem muitos quadros hoje em dia, né, desse adoecimento emocional por conta do excesso. Hoje a gente não se fala, claro, tem o uso excessivo, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente não vai deixar de usar a tecnologia, a gente não vai deixar de usar o celular, mas a gente tem que ter muito cuidado com os excessos, porque na hora que aquela criança não tem aquele celular por algum motivo, vem todas as reações automáticas, né? A fúria, a frustração, e aí não saber lidar com isso. Por isso que é tão importante conversar também sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre a frustração, sobre a raiva, e saber direcionar também. Porque ela precisa ser, a raiva, por exemplo, precisa ser expressa. Claro, não de qualquer jeito, mas ela precisa ser colocada para fora também. Assim como todas as emoções, elas precisam encontrar formas de se expressar de uma maneira que seja saudável. Que lindo ele falar isso, não né? É? A gente fica aqui, ó, paradinho, olhando para ele, né? Olha, a gente tem um psicólogo por perto. É bom demais. Traz uma calma, né? Uma tranquilidade. Gente, é incrível. Pense numa coisa boa, é fazer terapia. Todos precisamos. Gente, é bom demais, não é não? É ótimo. Eu tenho certeza que quem fica em casa fica assim com esse quadro, e quando a gente traz um profissional como o doutor Paulo aqui... E o importante, Carla, a gente encanta. É mostrar como é importante a criança também tá procurando, a família está procurando, né? O psicólogo, a criança está apresentando algum quadro de ansiedade, medo, né? Desconforto com a rotina, não conseguindo participar daquela rotina. É sempre importante buscar, né, o serviço? É importante que a gente desmistifique muitas coisas ainda em relação ao trabalho do psicólogo. Muitas pessoas ainda têm resistência, e é uma questão cultural, social. Eu não vou buscar o psicólogo para o meu filho porque o meu filho não é doido. A gente já escuta isso, né? Que é um absurdo, né? O que é um absurdo, que a gente precisa quebrar esse discurso. Todos nós, em algum momento, podemos precisar procurar um profissional, fazer psicoterapia. E existem profissionais muito bons aí também disponíveis, profissionais que trabalham especificamente também com o público infantil, com o público infanto-juvenil. E é o que eu sempre falo, se desde cedo nós conseguirmos falar com as nossas crianças, orientar as nossas crianças em relação ao lidar com as emoções, nós teremos adultos emocionalmente mais saudáveis. Então, quanto antes nós estimularmos a nossa criança a desenvolver aí as suas habilidades socioemocionais, emocionais, saber lidar com a frustração, com a raiva, com o medo, mostrar para essa criança que não é errado ela sentir raiva, não é errado ela sentir medo.
mas que o comportamento derivado disso precisa ser direcionado, como eu falei, precisa ser expresso de uma maneira que seja saudável. Então, desde cedo, as crianças precisam saber sobre isso. E essa é a minha luta, por uma cultura de educação socioemocional desde cedo. Isso é fato. Tudo é educação. Né? Isso. Tudo é educação, não adianta. E parte, né, Carla, de um autoconhecimento. Aquele autoconhecimento que a criança vai tendo ao longo da vida, que o ser humano vai tendo ao longo da vida. Não é só quando adulto que a gente vai buscar autoconhecimento, terapia, técnicas integrativas. Não. Quando criança também. O que eu estou sentindo? O clima hoje está assim. Como que eu estou me sentindo? O que eu brinco quando está assim? O que eu faço, né? Se sentindo. Quais são as estratégias que eu posso utilizar quando eu estou com muito medo de alguma coisa? Inclusive, vou deixar até uma dica aí para vocês, tá? A gente trouxe aqui vários exemplos de brinquedos que você já pode comprar hoje mesmo aí na tua casa. Você está me assistindo agora, Carlinha, eu quero o WhatsApp da Brincar, tá bem aí na tela, ó, já pega esse QR Code que está aí, já fala com a equipe da Brincar. Se você não tem tempo de ir na loja, não tem problema, tá? Você pode optar por ou pegar lá na porta, né, Camila? Isso, solicita pelo WhatsApp, nós fazemos a entrega, né, em todos os bairros e fazemos entrega tanto pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, como também pela Higino Cunha. E aí, gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Lá na Brincar, você também tem esse atendimento no delivery, mas eu acho super interessante você também visitar a loja, levar teus filhos lá. É gostoso a criança ter esse contato dentro da loja, né, Camila? Isso, e as meninas estão todas preparadas para informar como cada brinquedo funciona, quais são as habilidades que cada brinquedo vai desenvolver naquela criança e na família. Então, é muito interessante brincar desde cedo, né, doutor Paulo? Exatamente. Brincar com a criança, porque quanto mais ela está percebendo as habilidades, você vai conseguindo fazer com que ela se conheça cada vez mais cedo e se perceba no mundo. Perceba, exatamente. Saber o que ela sente, em que momentos ela sente determinada emoção, o que ela pode fazer quando isso acontece. Tudo isso a gente trabalha dentro de uma perspectiva de alfabetização emocional, não é? Interessante, alfabetização Já ouviram falar nesse então vamos falar sobre esse assunto no próximo, na sua próxima vinda aqui, por favor, pode ser? Pode ser, alfabetização emocional, achei tudo. Vamos botar a pauta. Não, vamos botar essa pauta aqui para a sua próxima participação aqui, tá bom, querido? Obrigada, tá? Prazer. Sempre um prazer te receber. A oportunidade de estar aqui. Obrigada, Camilinha. Foi ótimo. Sempre bom ter você aqui comigo. Sempre bom falar, né, sobre brincar. Sempre bom. E esse foi mais um quadro Brincar e Aprender.